Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma resolução de exercícios com questões de vestibulares e de Enem sobre refração. Vamos lá? Bom, vamos então à primeira questão. Ela é uma questão do vestibular da URGS de 2017, que diz o seguinte: um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índices de refração N1 e N2, respectivamente, conforme representa a figura abaixo. Com base na figura, é correto afirmar que, ao passar do meio com N1 para o meio com N2, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda, respectivamente, e aí a gente marca uma das alternativas. Se diminui, se permanece igual, se aumenta. Bom, sobre a velocidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: reparem como o θ1 é maior do que o θ2. Isso significa que quando o raio atravessou de um meio para o outro, ele se aproximou da normal, que é essa linha tracejada aqui. E sempre que o feixe de luz se aproxima da normal, isso significa que a velocidade diminui, ou seja, a velocidade 1 é maior que a velocidade 2. Então, com isso, a gente já sabe que quando passa do meio 1 para o meio 2, a velocidade diminui. Portanto, nós ficamos então com a letra D ou a letra E. Já sobre a frequência, essa é uma característica interessante quando a gente fala do fenômeno de refração, porque a frequência é uma das características da onda que não se altera quando há uma troca de meio, quando há esse fenômeno de refração. Então, a gente já sabe que a resposta vai ser a letra D, porque a frequência da onda permanece igual, ela não se altera. Mas, para fazer um comentário sobre o comprimento de onda também, para isso a gente precisa lembrar da equação da velocidade. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Se a frequência continuou igual, ela não se alterou, e a velocidade, quando foi do meio 1 para o meio 2, ela diminuiu, significa que para essa equação continuar valendo, continuar com uma igualdade aqui no meio, o comprimento de onda precisa diminuir também. Portanto, nós chegamos então às três características da onda, né? A velocidade diminui, a frequência permanece constante e o comprimento de onda diminui também. Vamos então agora à questão número 2. A questão número 2 é uma questão da URGS de 2015 que diz o seguinte: na figura abaixo, um raio luminoso I, propagando-se no ar, incide radialmente sobre uma placa semicircular de vidro. Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória dos raios R1 e R2 refratados, respectivamente, no vidro e no ar. Bom, o que a gente precisa saber para responder essa questão é o seguinte: nós estamos indo do ar, então aqui ar, para o vidro. E depois nós vamos ir para o ar de novo. E a gente sabe que o índice de refração no ar é menor do que o índice de refração no vidro. Beleza, isso significa que quando a gente vai do ar para o vidro, como o índice de refração está aumentando, significa que o raio precisa se aproximar da normal. Quando é o sentido contrário, quando vai do vidro para o ar, o raio precisa se afastar da normal. Só que isso não vale para um único caso, que é esse primeiro caso que está acontecendo aqui. Quando o raio incide perpendicularmente à superfície, ou seja, nesse ponto aqui, ele está incidindo exatamente sobre a normal. Ele está incidindo com um ângulo de 90 graus aqui. Nesse caso, e esse é o único caso em que acontece, não há desvio,
Portanto, o raio ele segue exatamente o mesmo caminho que ele estava seguindo antes de adentrar o vidro. Nesse caso, a gente já fica com as alternativas A, B ou C. Agora a gente precisa entender o que acontece com o raio quando ele passa do ar, aliás, quando ele passa do vidro para o ar, né? Então, a gente comentou que como ele está indo de um meio que tem um índice de refração maior para outro meio que tem um índice de refração menor, ele precisa se afastar da normal, né? Então aqui minha reta vermelha ficou um pouquinho torta, a gente pode considerar a normal aqui do ladinho. E aí, como ele tem que se afastar da normal, o raio, quando ele sai do vidro e vai para o ar, precisa estar aqui. Opa, assim. Esse aqui é o R2, né? O raio quando sai do vidro e vai para o ar, se afastando da normal, né? Então, nesse caso, nós temos a resposta letra A. Vamos agora para a questão número 3. A questão número 3 também é do vestibular da URGS, agora do ano de 2013, e diz o seguinte: no diagrama abaixo, I representa um raio luminoso propagando-se no ar que incide e atravessa um bloco triangular de material transparente desconhecido. Com base na trajetória completa do raio luminoso, o índice de refração desse material desconhecido é, e aqui ele nos fornece alguns dados importantes. Bom, essa é uma típica questão de lei de Snell, em que nós precisamos aplicar essa lei. Lembrando, a lei de Snell é o seguinte: índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo que o raio faz com a normal nesse meio 1 é igual ao índice de refração no meio 2 vezes o seno do ângulo que o raio refratado, nesse caso, vai fazer com a normal. Bom, então a gente sabe que o índice de refração no meio 1, como se trata do ar, ele nos informou aqui, vale 1. Então, N1 vale 1. O θ1, a gente tem que ter um cuidado. Lembrar sempre que esses ângulos, eles são com relação à normal. Então, aqui ele desenhou para nós o ângulo de 30 graus, só que esse ângulo de 30 graus é o ângulo com a superfície, não é o ângulo com a normal, porque a normal, ela tá aqui. Se a gente pensar, então, que a superfície e a normal formam um ângulo de 90 graus, falta aqui, entre o raio e a normal, 60 graus. Então, é esse ângulo que eu preciso colocar na lei de Snell. Então, seno de 60 graus. O N2 é o índice de refração do material desconhecido, que é justamente o que eu quero descobrir. E o θ2 é o ângulo que esse raio refratado vai fazer com a normal. Vamos ver que ângulo é esse, né? A normal, ela tá aqui. Se a gente imaginar que ele diz aqui que esse ângulo do triângulo é 30 graus, esse ângulo aqui precisa ser necessariamente 60, porque aqui eu já tenho 90, e aí eu fecho 180 graus da soma dos três ângulos internos de um triângulo. Se aqui em cima eu tenho 60 graus, para fechar os 90 graus complementares, então esse ângulo precisa ser 30. Esse é o ângulo que eu tenho que colocar na lei de Snell, porque é o ângulo entre o raio e a normal. Então, seno de 30. Bom, e agora basta resolver essa equação. Seno de 60, a questão nos informou que vale raiz de 3 sobre 2. Então, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, igual a N2, vezes o seno de 30. Seno de 30, ele nos informou que é 1/2. E aí, para nos ajudar, a gente pode cortar esses dois aqui, e a gente fica que raiz de 3 igual a N2. E está resolvida a nossa questão. Marcamos, então, a alternativa letra C.
Partimos agora para a questão número 4. Bom, essa é uma questão um pouco mais conceitual. Ela é do Enem de 2012 e diz o seguinte: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Bom, qual é o problema dessa questão? Os raios de luz, eles descrevem sim uma trajetória retilínea. Essa é uma das primeiras coisas que a gente vê quando começa o estudo da óptica, né? De que os raios de luz, eles descrevem sim uma trajetória retilínea. Letra B. Emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Bom, isso pode até ser verdade. O problema é que não é dessa forma que a gente enxerga, né? A gente enxerga os objetos ao nosso redor pela luz que esses objetos emitem ou refletem e que chegam nos nossos olhos, né? A luz que sai dos nossos olhos, ela só serve para que outras pessoas, outros animais possam enxergar os nossos olhos. Não que a gente enxergue dessa maneira. Por isso que a letra B está errada também. Letra C. Espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Bom, se o peixe espalhasse a luz que ele está refletindo e fosse refletido pela superfície da água, me parece que esses raios seriam refletidos de volta para dentro da água, né? Então, porque é justamente isso que se trata o processo de reflexão. É um raio de luz bater em uma superfície e retornar. Então, significa que a gente nem conseguiria ver esses raios de luz, porque ela precisa atravessar da água para o ar, porque a gente está do lado de fora da água. Letra D. Emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água. Esse tem o mesmo problema da alternativa letra B, em que a gente não tem que tratar dos raios de luz emitidos pelos olhos do índio, e sim por aqueles raios de luz que chegam nos olhos do índio. E letra E, então, finalmente, refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Essa é justamente a alternativa certa, né? Porque refletidos pelo peixe, porque a luz que ele emite não é produzida por ele mesmo. Ele apenas reflete a luz que chega do sol. E desviam essa trajetória quando passam da água para o ar é justamente o fenômeno da refração, quando a luz muda de meio. Então, resposta letra E. Passando agora para a questão número 5. A questão número 5 é uma questão da URGS de 2018 que diz o seguinte: um feixe de luz monocromática propagando-se em um meio transparente com índice de refração N1 incide sobre a interface de um meio também transparente com índice de refração N2. Considere θ1 e θ2, respectivamente, os ângulos de incidência e de refração do feixe luminoso. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparece. Haverá reflexão total do feixe incidente C e se o valor do ângulo de incidência for tal que... Bom, a gente precisa lembrar das condições para que a reflexão total aconteça, né? Lembrem que para a reflexão total acontecer, a gente precisa ir de um meio em que o raio se propague com uma velocidade menor para um meio em que o raio se propague com uma velocidade maior. Porque assim, o raio ele se afasta da normal. Por que isso tem que acontecer? Porque conforme eu for desenhando outros raios, ele vai se afastando tanto da normal em que chega um momento que a gente chama de ângulo limite, em que esse raio vai ficar exatamente sobre a superfície e qualquer outro raio que se afaste um pouquinho mais da normal vai acontecer reflexão total, certo? Então, a gente precisa que
o meio 1, em comparação com o meio 2, tem um índice de refração maior. Para que quando o raio de luz passar de um índice de refração maior para um índice de refração menor, ele se afaste da normal. Então, com isso, a gente já fica com as alternativas letra D e letra E. Para solucionar a segunda parte da pergunta, a gente precisa pensar na lei de Snell. Então, de novo, a lei de Snell, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Bom, só que a gente sabe que para que ocorra a reflexão total, a gente precisa, vamos pensar no limite, né? A gente precisa que esse θ2 seja igual a 90 graus. Significa o que acontece com esse raio vermelhinho aqui. Ele é refratado sobre a superfície. E quando o ângulo é 90, o seno desse ângulo vale 1. Então, a gente fica com N1 seno de θ1 igual a N2. E, portanto, passando o N1 dividindo, a gente fica com seno de θ1 igual a N2 sobre N1. Bom, só que essa é a condição limite. Conforme a gente for aumentando esse ângulo aqui, o ângulo 1, a gente vai ter então a reflexão total. Porque quando a gente coloca o θ2 valendo 90, essa é apenas a situação limite. Então a gente precisa de ângulos maiores do que isso. E, portanto, a resposta que a gente precisa marcar é a letra E. O seno de θ1 precisa ser maior do que N2 sobre N1 para que aconteça a reflexão total. Quando ele for igual, é a situação limite em que o raio de luz é refratado exatamente sobre a superfície. Partindo agora para a questão número 6, que é uma questão do Enem PPL de 2013. Diz o seguinte: a banda larga brasileira é lenta. No Japão, já existem redes de fibra ótica que permitem acessos à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo, o suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central, envolta por uma camada também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for. Bom, o fenômeno que faz a fibra óptica funcionar é justamente esse fenômeno que a gente acabou de ver da reflexão total, né? Então, não existe refração, não existe a passagem de luz de um meio para o outro. Ela fica totalmente confinada dentro dessa fibra óptica e, portanto, ela é ótima para transmitir informação porque não há quase nenhuma perda dessa informação. Bom, então, como eu já falei, o fenômeno que explica o funcionamento da fibra óptica é justamente a reflexão interna total. A gente fica com a letra B ou a letra C. Agora a gente precisa pensar novamente no índice de refração. Se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento tem que ser superior ou inferior. Bom, como a gente discutiu na questão anterior, se a gente pensar que para que ocorra a reflexão interna total, a gente precisa ter um feixe que se afasta da normal, ou se afastaria da normal, né? No caso, a reflexão total não há essa refração. Significa, então, que o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 tem que ser
maior, porque é nesse caso em que há o afastamento do raio de luz da normal. Quando o índice de refração no meio 1 é maior do que o do meio 2, o raio de luz, quando refrata, se afasta da normal. Nesse caso, considerando que o meio 1 é o núcleo, onde a luz está se propagando, e que o meio 2 está relacionado ao revestimento, isso significa que o índice de refração do núcleo tem que ser maior do que o índice de refração do revestimento. E, portanto, a gente tem que marcar a letra B, que diz que o índice de refração do núcleo é superior ao índice de refração do revestimento e que esse fenômeno que justifica, que explica o funcionamento da fibra óptica é a reflexão interna total. Partindo para a questão número 7. A questão número 7 também é do Enem PPL, agora de 2014, e fala sobre miragens. As miragens existem e podem induzir a percepção de que há água onde não existe. Elas são uma manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência da... Bom, antes de discutir essa questão, eu queria mostrar uma imagem para vocês que mostra justamente essa ideia de miragens, dando a percepção de que o chão está molhado. Isso acontece muito em estradas, quando o clima está muito quente. Por que isso acontece? Para a gente fazer essa discussão, eu trouxe uma outra figurinha que nos mostra mais ou menos o que acontece para que haja a formação de miragens. Aqui tem um exemplo clássico daquela miragem no deserto, em que a pessoa vê um oásis com um laguinho e uma sombra para descansar. E quando chega lá, é tudo ideia da nossa cabeça, né? Mas na verdade não é uma ideia da nossa cabeça, é um fenômeno óptico. E esse fenômeno óptico, que se chama miragem, acontece pelo seguinte motivo. Conforme a gente vai se aproximando do chão, como o chão está muito quente, as camadas de ar próximas ao chão ficam mais quentes do que as camadas mais distantes do chão. Quando o ar está muito quente, ele fica menos denso. E com isso, o índice de refração desse ar diminui, porque ele oferece menor resistência à passagem da luz. Só que quando vai diminuindo tanto o índice de refração, chega um momento em que a luz, quando ela vai passando por essas camadas, ela não sofre mais refração. Ela sofre o que a gente tinha dito, reflexão total. Então, ela passaria para uma camada abaixo da atmosfera, mas como ela refrataria com um ângulo maior do que 90 graus, ela acaba sendo refletida pela atmosfera. Nesse caso, a gente pode imaginar esse raiozinho de luz que está saindo lá do topo da árvore, ele vai se afastando da normal a cada camadinha de ar que ele passa, se afastando, até o momento em que ele sofre o que a gente chama de reflexão total, e aí ele é desviado e vai em direção ao olho da pessoa que está ali em cima do camelo. E aí o que acontece é que essa pessoa enxerga ali no chão um reflexo do céu ou dessa árvore, por exemplo, que está ali. Então ela tem a impressão de que tá molhado o chão, porque ela vê, na verdade, o reflexo do céu, né? Não está molhado, não tem água nenhuma ali. Mas como vê o reflexo do céu, tem a impressão de que tem água ali no chão. Então, se a gente voltar aqui para nossas alternativas, ele pergunta de que fenômeno óptico é consequência as miragens, né? Então, a primeira alternativa, refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Bom, sem graça, né? Essa já é a nossa resposta. Mas a gente pode olhar as próximas alternativas. Reflexão da luz ao incidir no solo quente. Bom, a luz, ela nem chega a incidir no chão, né? Ela nem chega a tocar o solo.
Mas o processo aqui não tem a ver com reflexão. Aliás, tem a reflexão total, né? Mas isso é devido à refração, né? A passagem da luz por camadas de ar cada vez menos densas, e não com a reflexão. Letra C. Reflexão difusa da luz na superfície rugosa. Bom, novamente, não tem a ver com reflexão, né? Tem a ver com refração. E, em geral, quando a luz reflete em uma superfície difusa, a gente nem tem muita formação de imagens, assim. Então, ficaria mais difícil a gente enxergar alguma coisa com uma reflexão difusa. Mas o principal aqui é que não é reflexão, é o processo de refração. Letra D. Dispersão da luz nas camadas de ar próximas ao chão quente. Bom, dispersão da luz é um outro fenômeno que a gente vai ver em uma questão mais pra frente. Mas, novamente, não é a dispersão da luz que causa esse fenômeno, é a refração. E por último, letra E, difração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente. Lembrando que difração tem a ver com a luz, ou qualquer outro tipo de onda, passar por uma fenda ou por um obstáculo. Não é o que acontece aqui, né? Não há nenhuma fenda, nem obstáculo para que haja difração da luz. Então a gente fica mesmo com a letra A, que é a refração da luz nas camadas de ar próximas do chão quente, para que haja justamente esse fenômeno de reflexão total. Passando então para a penúltima questão, a questão número 8. É uma questão da PUC de Minas Gerais, que é bem simples pergunta. Suponha que não houvesse atmosfera na Terra. Nesse caso, é correto afirmar que veríamos o Sol nascer mais cedo, o Sol se pôr mais cedo, o nascer e o pôr do Sol mais tarde, o nascer e o pôr do Sol no mesmo horário ou nenhuma das alternativas anteriores. Para isso, eu trouxe um esqueminha que mostra a Terra, aqui em verde, a atmosfera, em azul, e aqui o Sol real e o Sol aparente. Como assim Sol real e Sol aparente? Bom, o Sol real é onde o Sol realmente está. Ele está emitindo luz ali, só que no momento em que a luz atinge a nossa atmosfera, está passando de um índice de refração menor para um índice de refração maior. Ou seja, está indo do vácuo para o ar. Por mais que o ar tenha um índice de refração bem próximo ao índice de refração do vácuo, que é 1, mesmo assim há um pequeno desvio da luz quando ela adentra a nossa atmosfera. E como está indo de um índice de refração menor para um índice de refração maior, esse raio de luz ele vai se aproximando da normal. Então, até se a gente imaginasse uma normal, por exemplo, nessa primeira camada aqui da atmosfera, repara como o raio ele começa aos pouquinhos se aproximar dessa normal. É um desvio leve, porque a diferença de índices de refração entre o vácuo e o ar é pequena, mas há esse desvio. E aí, quando acontece esse desvio e a luz chega aos nossos olhos quando a gente está lá na Terra, o que a gente enxerga, né, o que a gente tem a ideia de onde está o Sol, é como se tudo tivesse acontecido em linha reta, que é essa linha pontilhada aqui. E a gente enxerga o Sol, então, naquela posição do Sol aparente. É um Sol um pouco mais acima. Por isso que a gente diz que quando o Sol está se pondo, na verdade ele já se pôs. Porque o Sol real está sempre um pouquinho mais abaixo do que o Sol aparente. Por isso, se a gente pensar nessa questão toda, a alternativa que a gente tem que marcar para essa questão número 8 é a alternativa letra B. Porque o Sol real ele está um pouquinho mais abaixo no horizonte do que ele aparenta para nós quando tem atmosfera. Se não tivesse atmosfera, a gente não teria esse fenômeno da refração, então o que a gente veria seria realmente o Sol real, não o Sol aparente. Não existiria um Sol aparente. Então a gente vê o Sol mais acima do horizonte do que ele realmente está quando a gente tem atmosfera, mas se a gente imaginasse uma Terra sem atmosfera, a gente veria o Sol mais abaixo, no mesmo horário, do que a gente vê com a atmosfera.
e por isso a gente veria o Sol se pôr mais cedo. A letra A, se a gente fosse pensar o Sol nascer mais cedo no horizonte, seria o contrário, a gente veria o Sol nascer mais tarde no horizonte, porque justamente a gente vê o Sol mais acima do que ele realmente parece. Então a gente veria o Sol real aparecer mais tarde no horizonte. Por isso que a gente tem que marcar nessa questão a letra B. Chegamos então à nossa última questão, questão número 9. É uma questão da URGS de 2016. Na verdade, são duas questões, mas elas são curtinhas, então a gente pode discutir elas aqui. Um feixe de luz branca incide em uma das faces de um prisma de vidro imerso no ar. Após atravessar o prisma, o feixe emergente exibe um conjunto de raios de luz de diversas cores. Na figura abaixo estão representados apenas 3 raios correspondentes às cores azul, verde e vermelho. A partir dessa configuração, os raios 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às cores. Bom, para a gente responder essa questão, a gente precisa lembrar que a luz branca, ela é, na verdade, a soma de todas as cores. É o que acontece no arco-íris, por exemplo. Quando a gente tem a luz do sol, que é a luz branca passando por gotículas de água da chuva, ela sofre um fenômeno, que a gente vai ver depois o nome, e se separa nas cores do arco-íris. Por que isso acontece? Isso acontece porque um mesmo meio possui índices de refração levemente diferentes para ondas de frequências diferentes. Então, o vermelho, que tem uma frequência menor do que o verde e que tem uma frequência menor do que o azul, eles vão ter índices de refração levemente diferentes. E por terem essas diferenças no índice de refração, o ângulo com que eles vão ser refratados, ou seja, o ângulo com que eles vão passar para o outro meio, é levemente diferente um do outro. Por isso que acontece essa separação nas 3 cores. Bom, só que quem tem mais desvio e quem tem menos desvio? Para isso, a gente precisa pensar também que a cor vermelha, que é quem tem a menor frequência, ela vai sofrer o menor desvio. E a cor azul, que é a cor de maior frequência, vai sofrer o maior desvio. A cor verde, que está ali no meio, vai sofrer um desvio intermediário entre a cor azul e a cor vermelha. Nesse caso, então, a gente precisa marcar para essa questão a letra A, que diz que o número 1 é a cor vermelha, o número 2 é a cor verde e o número 3 é a cor azul. Por quê? Porque a cor vermelha tem um índice de refração menor e por isso sofre um desvio menor. E a cor azul tem um índice de refração maior, então sofre um desvio maior. Para isso eu também trouxe uma figurinha, que é essa aqui, que nos mostra justamente o que está acontecendo naquele desenho. Aqui a gente tem todas as cores do arco-íris, mas a gente pode reparar na cor vermelha aqui, na cor verde aqui e na cor azul aqui. Então, o azul sofre um desvio maior, o vermelho sofre um desvio menor. Bom, e aí, só para complementar essa discussão, eu trouxe uma tabelinha aqui que nos mostra justamente essas pequenas diferenças no índice de refração em um vidro específico para as diferentes cores. Então, o vermelho tem um índice de refração menor, sofre um desvio menor, enquanto que o azul e até o violeta, se a gente for pensar no extremo do espectro visível, a gente tem um índice de refração maior e, portanto, sofre um desvio maior. E então aqui a nossa resposta é a letra A. E a segunda pergunta é: o fenômeno físico responsável pela dispersão da luz branca ao atravessar o prisma é chamado de refração, Então aqui aparece aquele fenômeno da dispersão da luz que tinha aparecido numa questão anterior. A dispersão da luz é justamente esse fenômeno de separação das cores
já que as cores possuem frequências diferentes e, portanto, quando atravessam de um meio para o outro, elas vão ter ângulos de separação entre elas, já que o índice de refração é diferente. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Espero que tenha ajudado vocês a estudar um pouquinho mais esse conteúdo de refração, que a seleção dos exercícios tenha sido legal, eu tentei trazer um pouquinho de cada coisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu ajudo vocês. Se vocês tiverem críticas, sugestões também, fiquem bem à vontade. E por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!